O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa expressão de Jesus, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para as adversidades e contrariedades que eles enfrentariam. Quando Jesus diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, Jesus demonstrava que houvesse uma expectativa maior da realização do reino de Deus. Jesus começa a preparar os seus discípulos de que eles enfrentariam muitas contrariedades, por causa que mesmo Jesus pregando o perdão dos pecados, Jesus curando as pessoas, muitos iriam se opor a Jesus. Imagine a seguinte situação: eles sempre aprenderam e eles compreendiam desta forma. Vamos pegar a questão dos leprosos, né? Então a lepra, ela é uma doença sazonal, né? Semelhante às vezes a alguma enfermidade que vem na gente em tempo de frio, depois volta, ou no calor, né? E também muitas vezes a lepra, sendo uma bactéria, ela chegava a deixar o corpo humano, né, como que se estivesse apodrecendo, e cheirava mal, a pessoa poderia chegar à morte, né? Então qual era a compreensão que eles tinham? Eles não tinham uma noção, também não havia meios para isso, de uma higiene e de um asseio. Então se colocava o leproso para fora de casa, né? Se colocava a pessoa para proteger a comunidade, proteger a família. Mas sempre vinha aquela pergunta: por que essa pessoa é leprosa? Por que a doença manifesta em um e manifesta em outro, né? Às vezes um é curado, porque como ela era uma doença sazonal, né, poderia-se, né, ter o autocurativo. E outros, ela levava à morte. E a explicação que eles tinham era essa: a doença da lepra é um castigo de Deus. Então, se é um castigo de Deus, não pode ser revertido, né? Quando Jesus, ele se aproxima dos leprosos, quando Jesus começa a curar os leprosos, entra aí um choque. Por quê? Se é uma enfermidade que é um castigo de Deus, não pode haver cura, não pode haver aceitação de Deus. Então, com isso, muitos se opuseram a Jesus, porque não entendiam, porque não compreendiam.
não distante da nossa era. A questão da escravidão, né? Você pega aí no princípio, quando nós estudamos a história, os colonizadores diziam, não, a escravidão é algo querido por Deus. E reforçavam isso com passagens bíblicas. E até dizia, aqueles que estão sendo escravizados, eles não têm alma. E para se quebrar isso? Para mostrar que Deus é misericordioso, que todo homem e toda mulher vem com a mesma dignidade, o mesmo amor de Deus. Então, quando nós falamos essa oposição ao reino de Deus, é porque às vezes nós vamos construindo muitas certezas que afastam as pessoas de Deus, que as coloca longe de Deus. E Jesus diz assim, olha, vocês enfrentarão dificuldades. Nem todo mundo vai compreender um Deus amoroso, um Deus misericordioso, né? E vai haver divisão dentro da casa, para aqueles que creem. Só que hoje nós nos perguntamos, o que divide nossas casas? É religião? É política? Né? É dimensão de vida? Não. Hoje, o que está dividindo as famílias, o que divide nossas casas, é questão de ego. O homem quer mandar mais do que a mulher quer mandar mais do que o homem, os filhos querem mandar mais do que os pais, e nós ficamos numa queda de braço, que vença o melhor. Vamos nos ferindo, vamos nos maltratando e vamos nos afastando. Olha a primeira leitura de hoje, só para a gente perceber que interessante. Livro de Jeremias, capítulo 38. A situação é a seguinte: Babilônia está prometendo invadir, e os caldeus estão ali cercando, né, a terra onde Jeremias está. E o profeta Jeremias, ele vai dizer ao rei, olha, é melhor ceder, porque Deus diz que virá o exílio, e nós não podemos permitir a morte das pessoas, vai faltar comida para as pessoas vão ser escravizadas, os homens serão mortos e as mulheres serão levadas para a prostituição. E Jeremias vai pregando, para que o rei cedesse. Um grupo, querendo proteger o rei, e sobretudo proteger os seus bens, vai até o rei e diz o seguinte, olha, Jeremias está colocando medo no povo, isso aí não é real. Então, nós temos que calar Jeremias. O rei, sendo mal assessorado, ele toma uma decisão. Vocês podem prender Jeremias. Joguem ele numa cisterna, né? E jogam Jeremias numa cisterna, né? Para que Jeremias se calasse. Lá deixam ele sem comida e sem água. Passado algum tempo, né, alguém vai interceder por Jeremias, dizendo, olha, ele é um servo de Deus, o povo está sem comida, porque eles não poderiam sair, porque senão os caldeus entravam, né, estavam protegendo para a Babilônia, e eles não tinham como ter relações comerciais, então eles ficaram fechados, o povo não tinha o que comer. E alguém vem interceder. Jeremias estava certo. E o rei permite que Jeremias seja tirado da cisterna. E o rei ouve o conselho de Jeremias, né? O que nós aprendemos com essa primeira leitura? Em primeiro lugar, se você é Jeremias, às vezes você está sendo perseguido,
no seu local de trabalho, na sua família, na igreja, qualquer lugar, né? E você está caminhando com Deus, que Jeremias estava caminhando com Deus. Ele foi preso, jogado numa cisterna, e Deus interveio. Meu irmão, minha irmã, não precisa você se vingar. Não precisa você usar das mesmas armas que usaram contra você. Espere que Deus vai agir. Deus não livrou Jeremias da cisterna? Deus não permitiu que ele fosse libertado? Então Deus vai ouvir as tuas preces. Segundo, esse rei, às vezes nós temos que tomar muitas decisões, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, e diversas vezes a gente é mal orientado. Você é mal assessorado, né? Aqueles que tomam decisões. Por quê? Sempre tem um grupinho fazendo fofoca. Vamos dizer que fosse 15 pessoas contra Jeremias. A Bíblia não fala em número, nós vamos supor. 13 não queriam o mal para Jeremias. Apenas não queriam que ele tumultuasse ali, né, o povo. 2 desejavam a morte de Jeremias. Por quê? O mal é mínimo, mas ele consegue influenciar. Pense no seu trabalho. Uma pessoa que você convivia, você comia na mesa junto, você se alegrava, trabalhavam todos juntos. Até que alguém surge com uma fofoca. Ah, essa pessoa é interesseira. Essa pessoa, ela mata serviço. Essa pessoa está querendo empregar os parentes dele. E começa, né? Lança dúvida. Você fala, mas esse cara não é tão bom assim. Essa mulher não é tão boa assim. E você começa a entrar naquela fofoca, começa a esticar o assunto, começa a estender, começa. Quando vê, nós estamos destruindo a pessoa, né? Esse grupo que foi pedir a prisão de Jeremias, né? Eles arquitetaram. O mal é arquitetado. E a gente pode dizer assim, mas eu não sabia que a consequência para Jeremias seria a morte, que ele ia ficar preso. Às vezes, por causa dessa fofoca, uma pessoa perdeu o serviço, um casamento se desfez, entende? Olha como que o mal, né? Lembra da matemática? Progressão aritmética, progressão PA e PG, né? A fofoca é PG. Ela vai se multiplicando. E a pessoa já saiu do serviço, a pessoa não convive mais com você. Aí vem a boa nova. Você descobre que não é tudo aquilo. Vem uma outra fofoca e parte do mesmo lugar, parte da mesma fonte. É aqueles que querem destruir o outro. É aqueles que contaminam uma família, contaminam o trabalho, contaminam a igreja, né? Então o mal, ele vai crescendo. Por isso que nós temos que, antes de passar qualquer julgamento sobre a outra pessoa, se pergunte: essa pessoa fez o mal para mim? Fez. Então tá bom, você pode pensar mal dela, porque ela fez o mal para você. Ah, essa pessoa te deu prejuízo, né? Não te pagou, te deu um golpe, te deu um calote. Essa pessoa não me pagou. Essa pessoa, ela foi incorreta comigo.
ótimo. Você pode pensar mal dela. Mas o restante? As pessoas não nos fizeram mal, as pessoas não nos deram prejuízo. Por que nós temos um mau juízo, uma má imagem das pessoas? Levado por fofoca, levado por um grupo, por uma falação. Então, olhe bem quando Jesus diz: haverá divisões no nosso meio. Mas essa divisão que Jesus se refere é por aqueles que acreditam no amor e na justiça. E não uma divisão por ego. Você fala, na minha casa são divididos porque só eu creio. É por causa da fé mesmo? Ou porque você quer empurrar o povo para a igreja, você quer empurrar o povo para ficar rezando toda a hora? Entende? Não é por causa da fé. Fé é aquilo que nós cremos, né? A ressurreição de Jesus, a vida eterna. Isso pode provocar divisão também no nosso meio. Ego, não. Se a divisão da nossa casa é por ego, qual que é o teu papel como cristão? Ceder, perdoar. Não é que você vai estar dando razão para o outro. Em primeiro lugar, a paz na família, a paz no casamento, a paz entre os irmãos. No serviço, porque eu sou perseguido porque eu sou católico. Porque falam mal de mim porque eu vou para a igreja. Tá. Avalia a tua postura no serviço. Você fica de leve trás fazendo fofoca? Isso não é atitude de cristão. Você imagina uma coisa que você viu, que você pensou, que a outra pessoa fez? Não. Entende? E talvez você seja como Jeremias, que esteja passando por uma perseguição, né? Talvez querendo desistir de um serviço, querendo desistir da igreja, querendo desistir da família. Não desista. Se você está caminhando com Deus e você está sofrendo qualquer tipo de perseguição, seja política, seja financeira, seja religiosa, qualquer tipo que for, coloque para Deus. Deus age na hora certa. Ele faz a justiça acontecer. Não precisa você se vingar. Não precisa você procurar outros meios. Pode ter certeza que a tua oração será ouvida. Amém?